Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um pré-jogo do Gigante misturado com Boa Noite Gigante Vasco, porque já, às 9h30 da noite, Vasco da Gama e Fortaleza se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil. É jogo decisivo, é jogo que vale vaga nas oitavas de final de uma das principais competições do futebol, não apenas brasileiro, como sul-americano. Uma Copa milionária que quem passar colocará no bolso mais de 3 milhões de reais. E é claro, a gente vai falar aqui neste vídeo detalhes sobre como o Vasco enfrenta hoje Fortaleza nessa noite de terça-feira no nosso Caldeirão, com ingressos esgotados. Então esse vídeo aí, ó, é para você que tá no carro, tá no ônibus. Deixa inclusive no comentário aonde você está nesse momento, em direção a São Januário, no metrô, no trem. Coloca aqui embaixo para chegar logo no Caldeirão, muito bem informado, ou caso esteja apenas no conforto aí da sua casa, no seu sofá, aguardando o jogo começar. Mas esse vídeo também é para você que tá aí do outro lado, que está assistindo antes da partida entre Vasco e Fortaleza ou depois, porque temos informações importantes a trazer sobre tudo o que aconteceu nesta terça-feira agitada no nosso Vasco da Gama. Terça-feira de novidades quanto ao processo que o grupo norte-americano entrou na justiça nesta terça-feira, um agravo de instrumento contra a liminar obtida pelo Clube de Regatas Vasco da Gama na semana passada. Então, assim, é um vídeo muito agitado, é um vídeo muito movimentado, é um vídeo que você que está aí do outro lado jamais poderá perder. Mas antes de começar, Vascão, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero, é claro, dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, e inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Contamos muito aí com a sua presença, com o seu apoio, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar. Curta o nosso vídeo, ajude o nosso crescimento. De vascaíno, meu amigo torcedor, para vascaíno, você que está aí do outro lado, então se inscreva, ajude aí o nosso trabalho e, é claro, pegue esse link e mande para o seu amigo torcedor vascaíno, pois ajuda demais o crescimento aqui do nosso conteúdo. Show de bola? Vambora, Vascão, vambora falar de Vasco. Antes de entrar no assunto sobre esse jogo, de Vasco e Fortaleza, que vai acontecer já às 9h30 da noite desta terça, eu quero falar com você que está aqui neste vídeo, inclusive pode estar até após, o jogo entre Vasco da Gama e Fortaleza, porque a gente vai atualizar sobre tudo o que aconteceu, atualizar você, nesta terça-feira, se tratando de Vasco, 777 Partners, associação, essas últimas novidades que, de fato, a cada informação deixa o torcedor vascaíno ainda mais confuso. A começar com o que rolou ontem, Ontem aí tivemos o Vasco da Gama SAF entrando com um agravo de instrumento contra a liminar obtida pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. No caso, a Vasco da Gama SAF entrou com este agravo de instrumento contra a ação judicial que o Vasco teve na semana passada. Uma decisão em caráter de liminar que fez com que o Clube de Regatas Vasco da Gama retomasse o controle da SAF. E o que a SAF fez ontem? Entrou com um agravo de instrumento e, para trazer aqui no significado de júri, o agravo de instrumento é o recurso interposto, em regra, contra decisões interlocutórias. Só caberá agravo de instrumento quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave. No caso, é isso que diz aí, o significado do meio do júri. No caso, o recurso de agravo de instrumento é cabível contra deliberações tomadas pelo juiz no curso do processo, conhecidas como decisões interlocutórias antes da sentença. Seu objetivo é buscar a reforma ou a invalidação desses vereditos, evitando assim causar danos graves e irreversíveis a uma das partes. É isso que diz. Esse é o significado de um agravo de instrumento. Ontem, a Vasco da Gama SAF entrou com agravo de instrumento. Qual o objetivo? Limitar o poder do grupo norte-americano e limitar o poder da Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama, do CRVG. O grande objetivo, de acordo com este agravo que a SAF entrou
foi limitar o poder da associação a 30% e diminuir ali no Conselho de Administração o poder da 777 e, inclusive, neste agravo, a própria SAF do Vasco pede que não há mais a necessidade de aportes serem feitos. Diz assim, ó, abre aspas, a SAF pede que a 777 Partners perca o direito político em relação ao capital que ainda não foi aportado, em referência aos próximos 2 aportes que não foram realizados, e que o clube associativo se limite aos 30% que detinha antes da liminar. Então, assim, o que pede a SAF nesta ação, neste agravo de instrumento? Que o poder da associação se limite a 30% e que o poder da 777 também se limite a 30%. E o que isso quer dizer, Lucas? Que a SAF está querendo ser a sócia majoritária da própria SAF. Pode ser loucura? Pode, mas foi assim que a SAF entrou com este agravo de instrumento ontem. E havia uma grande expectativa para que nestas últimas horas tivéssemos uma decisão sobre um outro agravo de instrumento, não feito pela SAF, mas feito pela 777 Partners. Ontem tivemos várias informações confirmando, o advogado Márcio Vieira Souto, que hoje representa o grupo norte-americano, bateu na mesa e confirmou, né, que o quanto antes a 777 iria recorrer, pois seria uma decisão dada em caráter disciplinar sem fundamento. Hoje a informação que nós tivemos é que a decisão, no caso, né, deveria sair nas próximas horas desta terça, pois o recurso da 777 para derrubar a liminar da associação e recuperar o controle da SAF já está nas mãos do desembargador relator César Felipe Cury, da 20ª Câmara do Direito Privado. Então havia uma grande expectativa que tudo pudesse acontecer nas próximas horas de terça, né? Porém, meu amigo torcedor, não foi assim. A gente teve acesso ao agravo de instrumento que a 777 entrou na justiça contra a liminar obtida pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, mas até o momento nenhuma decisão saiu. E esse agravo de instrumento do grupo norte-americano contra a decisão dada em caráter de liminar, que tirou o controle do futebol da SAF, né, dos norte-americanos, movimentou muito os bastidores da colina histórica nesta terça-feira. Pois depois da SAF, hoje, que a SAF inclusive é uma ré do processo, o grupo norte-americano entrou com este agravo e tentou tomar a mesma iniciativa para retomar as rédeas do futebol vascaíno. O relator do caso no TJRJ será César Cury, que pode decidir monocraticamente, ou seja, ele pode decidir de conta própria ou levar esta decisão ao plenário, com voto de outros 2 desembargadores. Qual decisão, Lucas? A decisão de ou entregar o controle do futebol novamente a 777 ou de manter o controle do futebol ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes da decisão judicial, a 777 publicou nota nesta terça-feira, que inclusive lamentou o atraso no pagamento dos direitos de imagem dos jogadores, que é um assunto que a gente vai falar já. E informações é que, nesse momento, torcedor vascaíno, numa crise financeira gigante, além da 777 pedir no mercado para ser compradas as ações da SAF Cruz Maltina, ela também reclama. A 777 teve a audácia de reclamar que hoje a falta de pagamento do Vasco é por culpa da associação. E realmente foi isso que aconteceu. Em nota, a empresa diz assim, ó, abre aspas, vamos ler aqui a vocês. A 777 Partners lamenta que o Vasco SAF, sob o comando do clube associativo, não tenha quitado no prazo os direitos de imagem dos atletas, pagamento que deveria ter sido feito na última segunda-feira, dia 20. Foi o primeiro atraso de salários ou imagem com o elenco desde que assumimos a companhia há 18 meses, diz a 777, que ainda completa. A decisão liminar que temporariamente nos afastou do comando da Vasco SAF impediu que fizéssemos um aporte ponte, como feito no ano passado nesse mesmo período do ano, quando as receitas de futebol são mais baixas. Aproveitamos para tranquilizar os vascaínos, jogadores e funcionários, garantindo que tão logo a presente aberração jurídica seja revertida, regularizaremos de imediato essa triste situação. Então, assim, é revoltante. Por que é revoltante? Eu falo, é revoltante demais. Sim, eu vou bater na mesa e vou falar, é muito revoltante, cara. Porque essa nota do grupo norte-americano é uma mentira descabida. Eles tiveram a audácia de falar nessa nota, foi a primeira vez que o Vasco atrasou as suas contas. Isso é uma baita de uma mentira. Sabe por que, torcedor vascaíno, que isso é uma baita de uma mentira? Pois no ano passado, jogadores também tiveram os seus direitos de imagem atrasados. Exatamente no mês de maio de 2023, os atletas não receberam os seus direitos de imagem. E hoje o grupo norte-americano alegou que o motivo para o não pagamento foi uma culpa da associação. Então o grupo norte-americano é mentiroso. Além de ser denunciado de fraude em todo mundo, mente na tua cara, torcedor vascaíno.
E eu tenho que ser grosso. Eu tenho que falar, mente na sua cara. Na minha cara não vai mentir. Não mentiu. Não mentiu. Tentou mentir, mas não deu certo. Mas pode estar tentando mentir na sua cara. E cabe a você acreditar ou não nessa nota mentirosa da 777 Partners. Pois volto a repetir aqui a vocês. No ano passado, exatamente no mesmo período, o grupo norte-americano estava devendo direitos de imagem aos jogadores. E não apenas os direitos de imagens. É tão descabida a nota que no ano passado, além dos direitos de imagem não ter sido pagos, a 777 também atrasou o pagamento de parcela da contratação do Léo Pelé, do Lucas Piton, do Luco Orejano, do Pumita Rodrigues, Andrei Santos, ou vocês estão esquecendo que o Bertolucci bateu tanto no Vasco da Gama no ano passado quanto ao não pagamento pela venda do Andrei. Então para de ser mentirosa. Parem de ser mentirosos vocês da 777. É ridículo. E para comprovar ainda mais, já está aparecendo aí a vocês publicações do jornalista Lucas Pedrosa, que diz, né, o Vasco está devendo um mês de direitos de imagem aos atletas, não pagou as parcelas de compras de Léo, Lucas Piton, Orejano e renegociou a parcela de Pumita para não levar ao Nacional do Uruguai. O clube ainda deve 2 parcelas de acordo para o retorno do Andrei. Andrei deveria ter recebido proporcionalmente 30% de 6,25 milhões de euros pago pelo Chelsea e prossegue. Então, assim, é descabida o grupo norte-americano. Feio. Posicionamento feio. Vergonhoso. Eu teria vergonha de uma empresa que se diz profissional mentir na cara de pau. Mentir na cara de pau do torcedor vascaíno. É triste ver isso. Na minha opinião, é triste ver isso. Uma vergonha. Mas a máscara tá caindo. A máscara tá caindo. E eu espero que isso caia lá na justiça com uma forma positiva para a associação. Porque eles entrarem com um agravo de instrumento e alegarem em uma nota, né, no caso, que é o primeiro atraso, sendo que não é o primeiro atraso, meu amigo, é simplesmente vergonhoso, de verdade mesmo, é simplesmente vergonhoso o que essa empresa norte-americana está fazendo no Vasco da Gama. Eu teria vergonha, tá? Vergonha. Chato, a gente devia estar se preocupando com o Vasco e Fortaleza, que vai acontecer já já, e ter que se preocupar com essa palhaçada que a empresa norte-americana está fazendo dentro do Vasco da Gama. Mas você está atualizado. Essas são as últimas novidades que temos a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante, né? Sobre a situação envolvendo Vasco da Gama, 777, CRVG. E agora vamos pular, vamos falar sobre coisa boa, né? Ou tentar pelo menos. Vamos falar sobre Vasco da Gama e Fortaleza, porque já, às 9h30 da noite, Vasco e Fortaleza se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil. Uma partida que dará ao classificado para as oitavas de final R$3.465.000. O Vasco, inclusive, agora divulgou a lista de relacionados para esta partida. Está aparecendo aí na imagem a vocês. Uma lista de relacionados que conta com 2 grandes ausências. O Búfalo Rossi e o volante Hugo Moura. Rossi sentiu dores na coxa, de acordo com informações, e acabou tendo que ser retirado da lista de relacionados, dores na região adutora da coxa direita, e Hugo Moura não vai para o jogo por uma opção técnica. Rafael Paiva não relacionou Hugo Moura para o jogo que estará acontecendo nesta tarde de hoje. Inclusive foi divulgada informações pelo portal RTI. Nesta manhã a gente tem que dar o nome, infelizmente, da fonte, de que Hugo Moura teria se revoltado por não ter sido relacionado, e logo após essa informação foi logo desmentida que Hugo Moura não se revoltou, muito pelo contrário, entendeu, é claro, ficou chateado, é normal, o estranho seria que se não ficasse chateado, mas entendeu e respeitou a decisão da comissão técnica de Rafael Paiva, e diz ainda estar mais focado após a ausência e quer dar a volta por cima para recuperar a sua vaga no time titular. Vai estar hoje presente em São Januário, muito provavelmente ao lado aí do técnico Álvaro Pacheco, que vai comandar as atividades a partir de amanhã no CT Moacir Barbosa, e é a grande chance para Hugo, de fato, né, retomar aí a vaga entre os titulares do Vasco da Gama. E sobre a equipe, foi uma semana agitada de treino, e agora a gente muda, ó, mudamos, estamos aqui pequenininho, e tá aparecendo aí ao lado a vocês o VT dos treinos dessa semana. Inclusive as imagens que aparecem foi do último treino que rolou ontem no CT Moacir Barbosa. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários se você está gostando das coisas novas que a gente está trazendo aqui ao canal, sempre tentando trazer um conteúdo muito profissional, você que está aí do outro lado. Sobre a partida de hoje, como o Vasco vai a campo? Havia uma grande dúvida, principalmente no setor ofensivo. Quem seria os 3 atletas a estarem no setor ofensivo do Vasco da Gama? 2 certos.
David e Verratti. Mas esse terceiro homem, para jogar ao lado de David e Verratti, quem seria? Russell Watson, foram os dois nomes que estiveram presentes entre os times titulares dos últimos treinos de Rafael Paiva. Porém, como acabamos de trazer a vocês, meu amigo torcedor, Rossi é desfalque confirmado por sentir ali a coxa. Então, exatamente por esse motivo, hoje, a expectativa é grande para que Adson, enfim, ganhe a vaga no time titular após uma boa partida contra a equipe do Vitória no mesmo São Januário, no domingo retrasado. Então hoje o Vasco deve ir com essa trinca ofensiva de Adson, Verratti e David, um meio campo composto por Dimitri Payet, Galdamez e Juan Esforça, e no caso um quarteto defensivo formado por Lucas Piton, João Vitor, Maicon, Léo. Aliás, perdão, né? Um quarteto defensivo. João Vitor como lateral direito, Maicon e Léo como zagueiros e Piton aberto pelo lado esquerdo do campo. Um 4-3-3, formação muito utilizada pelo técnico argentino Ramon Dias, principalmente, né, no finalzinho do Campeonato Brasileiro do ano passado. Deve ser assim que o Vasco vai a campo enfrentar hoje a equipe do Fortaleza. Já já a escalação estará sendo divulgada às 8h30 da noite. Se você está assistindo esse vídeo depois das 8h30, a escalação já foi divulgada, mas muito provavelmente será exatamente essa que a gente trouxe a vocês aqui neste Boa Noite Gigante, misturado com o pré-jogo do Gigante nesta noite de terça-feira. Então, assim, muita empolgação, muita esperança e muita expectativa para que hoje o Vasco possa conseguir conquistar essa vitória, passar de fase e deixar o torcedor vascaíno aliviado, né, nesta noite de terça. A gente, meu amigo torcedor, fica por aqui. Um vídeo mais curtinho a vocês nesta terça de pré-jogo. E é claro, contamos muito com você que está do outro lado. Se você ainda não deixou o seu like, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo, ajude aí o nosso crescimento. E como sempre falamos aqui, meu amigo torcedor, saudações vascaínas.